quanto mais alguém, principalmente o familiar que quer, né, que convive, sofre com o alcoolismo de alguém que ama, se ele agir da maneira que é, apesar de ser intuitiva, né, chegar e falar, olha, veja, eu estou vendo isso, veja como eu vejo, né, você é um alcoólatra, isso aí está te atrapalhando, porque para o familiar é muito mais fácil enxergar, porque o familiar não está sofrendo das alterações cerebrais que o álcool causa, que dificultam o alcoolista de perceber que as coisas não estão bem. Então, se ele enfiar isso goela abaixo, o que vai acontecer? Acontece um mecanismo chamado reatância psicológica, que é quando a gente levanta as defesas do outro e tira do outro a capacidade de pensar. Por que acontece? A gente ativa o mecanismo de luta ou fuga, que é principalmente relacionado à atividade de uma parte do nosso lobo temporal, que é a amígdala, que atua através de uma outra via chamada substância cinzenta periaquedutal, que vai ativar uma raiva e uma mais afetiva, que leva a pessoa a não conseguir pensar muito, não raciocinar muito, porque ativa nela um sistema de proteção, de defesa, que por mais que é uma coisa da autoestima, não é uma coisa de vida ou morte, vamos dizer assim, ativa esse sistema animalesco, né, do nosso funcionamento cerebral, e isso dificulta a pessoa, né, que tem alcoolismo de pensar e refletir sobre o que está acontecendo. Ela coloca toda a energia mental nela em se defender. E aí o familiar acaba tendo um efeito exatamente oposto ao que ele gostaria. Né? Ele vai lá e tenta fazer o outro admitir que é um alcoólatra, e o que ele vai colher com isso é justamente o oposto. O outro vai criar um sequestro amidaliano, quer dizer o quê? Que é a parte do medo e da luta ou fuga vão ofuscar a capacidade do alcoolista de refletir, e aí ele vai passar a defender mais um lado que é totalmente sem noção, que é justamente aquele que o familiar gostaria de atacar. Então esse é um exemplo de como a ansiedade e a falta de conhecimento do familiar pode empurrar a pessoa que ama para o alcoolismo. Né? Isso é justamente um exemplo clássico de o que é o familiar estar envolvido, e 90% das vezes sem perceber, no ciclo do alcoolismo, porque ele está alimentando sem perceber o alcoolismo. E aí se for perguntar, mas você gostaria de que seu familiar bebesse mais? A pessoa diria, não, jamais, é o oposto que eu quero. Só que por falta de conhecimento, e às vezes por ansiedade, ou talvez até como eu era no começo, por arrogância, né, por insegurança e arrogância, às vezes a gente acaba atrapalhando o processo que a gente quer que muito, precisa muito que aconteça, né? E o problema é que o impacto disso é muito doloroso, né? Muito doloroso para o familiar, é doloroso até para o alcoolista e muitas vezes até para outras pessoas, né? Porque o alcoolista não vive sozinho, ele tem muitas vezes uma mãe, um pai, um filho, né? E são várias pessoas que acabam sofrendo muito as consequências disso, né? Um ciclo de dor que não dá pra gente olhar só para uma pessoa, né? Ah, aquele lá é o culpado, aquele lá não é o culpado. Eu acho que se tiver um culpado é a doença. Né? Se é que tem um culpado, é uma coisa da natureza, vamos dizer assim, do jeito que as coisas são, mas eu acho que não é questão de alguém ser culpado, mas é que existem ações e reações, e cada um tem um papel e que pode ajudar muito ou atrapalhar muito. Né? Esse é um exemplo de atrapalhar.